Opa, tudo bom? É a sua primeira vez aqui? Se for, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se não for, sejam bem-vindos também. E quero te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa que é muito ansiosa no seu dia a dia? Ou melhor ainda, vou reformular essa pergunta. Você se sente muito, tem se sentido muito ansioso ultimamente? Você tem sentido que a tua ansiedade ela tá maior do que antes? Na verdade, antes você praticamente nem tinha. E antes que eu quero dizer é 6 meses atrás. E agora você percebe que às vezes está atropelando as coisas, está fazendo uma coisa e aí já nem termina ela e começa a fazer outra e parece que tem uma uma coisa que tá te empurrando a fazer, sabe? Mas não no sentido bom, é no sentido que você percebe que é prejudicial para você. E você sabe que isso é prejudicial. E você sabe que isso é ansiedade. Né? Mas não há aquela ansiedade assim, de você precisar de uma ajuda profissional mesmo, né? Até porque eu tô aqui falando sobre essa ansiedade que não precisa de uma ajuda profissional, porque infelizmente eu não sou um profissional. Esse canal aqui é sobre o desenvolvimento pessoal, mas eu não sou um psicólogo, um psiquiatra, um neurocientista, né? Eu gostaria muito de ser, realmente, mas não foi essa faculdade que eu escolhi, né? Foi direito, né? Essa faculdade ela é, é algo que eu gosto ainda mais, né? É, e mas eu acho que se eu não fosse fazer essa faculdade, eu faria psicologia, algo assim. Algo assim não, seria mesmo, né, psicologia. Porque pra gostar tanto de falar desse assunto, com certeza eu me daria bem nesse curso. Mas não é algo que eu pretendo fazer não depois que eu terminar essa minha graduação, porque a forma que eu penso é a seguinte: caramba, eu vou ficar aí por 5 6 7 anos indo na sala de aula, né, novamente, né, porque eu saí do meu ensino médio, fiquei ali 2 anos sem, sem ir, né, para a faculdade, para nada, né, sem estar numa sala de aula e agora eu voltei, né, e, e aí se eu fosse seguir uma carreira acadêmica assim, eu iria passar a minha vida na faculdade, né, e eu sei que muitas pessoas fazem isso e tá tudo bem, né? Se é o gosto delas, mas esse não é o meu gosto, não é a minha vontade, não. Gosto muito de fazer isso. Eu acho que eu tive minha fase, estou tendo minha fase ainda, né? Vou aproveitar ela enquanto eu tô passando por ela, mas não quero que seja pela minha vida toda, né? Eu acho que isso come um tempão também, né? Enfim, eu acho que o que eu vou falar aqui não é pra pessoas que necessitam de uma ajuda profissional, como eu disse. Mas talvez se você não é o, o cara que tá chegando aqui sem nunca ter visto um vídeo meu, você sabe que as soluções que eu dou aqui, elas são reais. Se você colocar elas em prática, você consegue resolver o seu problema. Eu garanto que você consegue resolver o seu problema se você colocar elas em prática e seguir a risca. Mas você sabe também, e, e eu nunca disse o contrário, que vale vale um preço, né? Isso aqui é desconfortável.
É desconfortável a solução que eu vou passar pra você, mas funciona. E funciona, acho que quanto mais desconfortável, mais funciona, acredito eu. Então, vamos lá. Eu acho não, é o que eu faço na minha vida, né? Eu só falo aqui coisas que eu faço na minha vida. Então, realmente, pra você que tá nessa situação e percebe que tá acelerado demais, tá talvez deixando de fazer uma coisa e começando outra, e, e tá querendo um estímulo depois do outro, e já não aguenta mais esperar quando a internet trava por 2, 3 segundos, e já dá vontade de xingar, e aí daqui a pouco você tá xingando, e aí você tá quebrando coisas, né, talvez, né, e vira uma bola de neve, e só piora. E aí você pensa, não, mas eu sou controlado, eu vou controlar. Se você não fizer um esforço que exija um desconforto seu, que te coloque em um desconforto, você não vai conseguir controlar. Pode ter certeza. Às vezes você pensa, não, mas depois eu vou controlar. Você adia até o seu autocontrole, você procrastina até o seu autocontrole. Depois eu vou tentar ficar menos ansioso, depois eu vou respirar, depois eu vou parar um pouco, depois eu vou dar um passo para trás, depois eu vou parar, né? E só vai piorar. E não é isso que eu quero pra você, né? Então, realmente, vai ser desconfortável pra você ser uma pessoa controlada, pra você ser uma pessoa que recebe tantos estímulos, tantos que é controlada por impulsos. E saiba de uma coisa, quando vier um impulso, um segundinho antes desse impulso chegar, um segundinho antes, você e qualquer outra pessoa vai ter o controle de cortar esse impulso. Vai ter o controle de segurar esse impulso. Vai ter o poder de fazer isso. Então você sempre vai ter a escolha. Você sempre vai ter a escolha. Só que conforme o tempo passe, provavelmente fica mais difícil você controlar essa sua ansiedade. E aí pode ser que avance para uma coisa mais perigosa realmente, né? Que te comprometa em níveis profissionais, níveis de saúde, né? Com certeza. Nível familiar e assim por diante, né? Nível financeiro, né? Você virar um consumista compulsório, aí fica muito mais complicado. Mas é realmente isso. Você sempre vai ter o controle. Você sempre vai poder decidir não clicar naquele iconezinho do Reels no Instagram e vai poder impedir, se impedir de passar 2, 3 horas scrollando a tela do seu Instagram ou do TikTok, né? E você vai sempre também ter o controle de decidir se você vai ou não comer uma comida super saborosa que com certeza vai te fazer mal. Aí você pode falar, mas é claro que eu vou ter o controle, eu sempre tenho esse controle. Tudo que eu faço aqui é por querer, é porque eu quero. Tá, mas você não quer estar ansioso, não é mesmo? E o que te leva a ficar ansioso desse jeito? Então você quer estar ansioso? Porque se tudo isso que você faz você quer fazer, então você quer estar ansioso ou você sabe que você pode controlar a sua ansiedade,
não é mesmo? Mas para controlar a sua ansiedade, você vai ter que começar a cortar impulsos, a cortar estímulos, grandes causadores de estímulos. Você vai ter que parar um pouco de talvez seguir modas, de andar com a manada, basicamente isso. E realmente, né, tem esse glamour aí, esse romantismo de que agora eu vou ser uma pessoa solitária e vou acordar às 5 da manhã e vou pra academia e vou ler livros. E não é bem assim. Tá, muito provavelmente alguém um dia precisou, teve um objetivo, teve um sonho e para realizar esse sonho precisava fazer isso. Precisava acordar às 5 da manhã, precisava, sei lá, tomar um banho gelado, estudar 4 horas por dia, porque eu acho que passou disso aí já não é estudar, né? O cérebro ele tem uma quantidade de informação que ele consegue absorver e conter, reter por dia, né? Então não precisa fazer exatamente isso, né? Você colocar aí essa cena romântica da pessoa, do cara aí ou da mulher que vai se esforçar pra caramba e tal. Você simplesmente vai fazer o que precisa ser feito, né? Você vai, por exemplo, eu estou fazendo um concurso e eu tenho tempo de estudar 1 hora por dia, ok? Você vai estudar 1 hora por dia. Aí alguém pode olhar de fora e pensar, nossa, olha que massa, ele estuda 1 hora por dia, né? Mas não é porque é massa, não é porque é bonitinho, sei lá. É porque precisa, né? Precisa. É a disciplina. A disciplina por disciplina não é nada, né? Pra que serve a disciplina? Pra você chegar em algum lugar. Ou será que eu vou ler 2 livros por mês só por ler? Não é mesmo? Ou eu preciso de alguma informação necessária naquele livro. E aí tem gente que gosta, né, também, né, de ler, né, e tal. Mas eu tô falando aqui de livro de informação, né, sendo mais específico. Mas é isso, voltando ao cerne da questão aqui, é cortar estímulos. Também não precisa ir ao extremo, como eu falei, né, a não ser que tenha necessidade de você ir ao extremo, né, e a não ser que você queira muito uma coisa, e para chegar nessa coisa você precisa fazer esse extremo, né? Desde que esse extremo também não tire a sua saúde, né? Permita que você durma aí suas 8 horas por dia, 9 horas, né? Priorizar o sono. Eu sou essa pessoa que fala que tem que priorizar o sono, porque é a base de tudo que você quer fazer, né? E sim, manter uma disciplina, porque você vai ter um propósito, vai ter um objetivo. Nenhum ser humano vive sem objetivo, então que tenha um objetivo, mas sem ser extremizado ao ponto de tirar a sua saúde. E é isso. Corte os seus estímulos, corte os seus impulsos, que você sabe muito bem quais são. E talvez você pode falar, nossa, mas vai ser dolorido, você nem me deu uma solução confortável, prática e fácil de aplicar. Pois é, aqui você não vai encontrar isso. Mas pode ter certeza que se você se der a chance de fazer isso,
você vai ver o resultado de forma ainda mais rápida, né? Vai ser desconfortável, mas não vai ser prejudicial para você. Muito pelo contrário, não é mesmo? E com o tempo, esse desconforto, depois que ele já tiver te trazido um certo resultado, esse desconforto vai virar um conforto. E aí é que as coisas começam a ficar mais legal, porque você começa a criar uma resistência maior ao desconforto e, ou seja, o resultado vai vir, não é que vai vir de forma mais fácil para você, né, mas você vai aguentar mais, vai ter mais força para aguentar ainda mais as adversidades que trazem os resultados para você, porque desconforto por desconforto, sofrimento por sofrimento, ninguém quer também, né? E tá todo mundo certo de não querer, né? Sofrer à toa. E o certo é não sofrer à toa mesmo. Sempre tem que ter um resultado, mesmo que não imediato, né? Mas sempre tem que ter um resultado, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa de hoje e até mais.